Luiz Henrique chegou à Copa do Mundo de 2026 com grandes expectativas. O atacante era um dos jogadores mais utilizados por Carlo Ancelotti antes do Mundial e aparecia como um dos candidatos a conquistar uma vaga entre os titulares da seleção brasileira. Mas, em poucas semanas, tudo mudou. O jogador que chegou aos Estados Unidos com status de peça importante simplesmente desapareceu das opções do treinador. E o mais curioso é que Luiz Henrique teve apenas uma oportunidade durante toda a Copa. Na estreia contra Marrocos, ele entrou no segundo tempo e ficou 40 minutos em campo. A atuação foi discreta, não conseguiu finalizar, não registrou cruzamentos e terminou a partida com uma recuperação de bola, 12 passes certos e 6 quebras de linha de marcação. Até aí, poderia parecer apenas uma atuação abaixo do esperado. Mas o que aconteceu depois chamou a atenção. Você ainda analisa jogos de futebol apenas olhando para o placar? Conheça o WA Corner, uma plataforma criada para transformar os dados das partidas em informações organizadas para sua análise. Escolha entre diferentes estratégias e configure seus robôs para receber os sinais diretamente no Telegram. Enquanto o jogo acontece, o robô acompanha os principais indicadores da partida e envia as informações diretamente para você. Você acompanha pressão, chance de gol, escanteios, superioridade e outros indicadores em tempo real na tela do ao vivo. E se o seu foco são os escanteios e não quer perder tempo configurando robôs e analisando dados, conheça o BetCanto. Robôs especializados, alertas no Telegram e histórico das operações para você acompanhar os dados. WA Corner para quem quer uma plataforma completa de análise. BetCanto para quem quer algo já pronto. Conheça agora o WA Corner e o BetCanto. Aposta não é investimento. Aposte com responsabilidade. Na segunda rodada, contra o Haiti, Ancelotti precisou fazer uma mudança no ataque e escolheu Ryan para ocupar a faixa direita. E Ryan aproveitou a oportunidade. O jovem do Bournemouth mostrou muita intensidade, principalmente na movimentação sem bola e na recomposição defensiva. Com isso, ganhou a confiança do treinador e acabou iniciando também a partida seguinte contra a Escócia. Foi justamente nesse jogo que Ryan teve participação importante no primeiro gol brasileiro, recuperando a bola na entrada da área e iniciando a jogada. A partir daquele momento, a disputa praticamente mudou de rumo. Mas existe um detalhe tático importante que ajuda a explicar por que Luiz Henrique perdeu espaço. Ancelotti queria um jogador que mantivesse o time aberto pelo lado direito, oferecendo amplitude e ocupando a faixa próxima à linha lateral. E essa não é exatamente a principal característica de Luiz Henrique. O atacante tem o costume de carregar a bola para dentro, aproximando-se do centro do campo. Ryan, por outro lado, conseguia permanecer mais aberto. Essa diferença pode parecer pequena, mas dentro de um sistema tático, ela muda completamente os espaços disponíveis para os outros jogadores. E havia outro fator importante, Danilo. Como o lateral não tinha o mesmo perfil ofensivo de um lateral, que constantemente chega ao ataque, Ancelotti precisava que o ponta desse amplitude ao time. Por isso, as características de Ryan acabaram se encaixando melhor na estratégia do treinador. O problema é que Luiz Henrique praticamente não teve uma segunda oportunidade para mostrar que poderia se adaptar. Mesmo com desfalques importantes, incluindo Rafinha, que atuava em uma faixa semelhante do campo, Luiz Henrique continuou no banco. E não entrou. Jogo após jogo, o atacante assistiu às partidas sem receber uma nova chance. Foram 4 jogos consecutivos sem sair do banco. E isso chama ainda mais atenção quando lembramos que, antes da Copa, Luiz Henrique era um dos jogadores de maior confiança de Ancelotti. Ele havia participado de 7 dos 12 jogos comandados pelo treinador até aquele momento, ficando entre os atletas mais utilizados da seleção. Ou seja, não estamos falando de um jogador que chegou ao Mundial como uma aposta desconhecida. Ele já fazia parte dos planos de Ancelotti, mas a Copa mudou completamente essa situação. Na eliminação contra a Noruega, inclusive, o treinador adotou uma estratégia diferente. Para conseguir colocar Neymar no ataque,
Endrick foi deslocado para a ponta direita. A estratégia não funcionou como esperado. O Brasil teve dificuldades ofensivas e também sofreu defensivamente justamente por aquele setor. Os 2 gols da Noruega saíram explorando o lado direito. E mesmo nesse momento, Luiz Henrique continuou no banco. É justamente aí que surge a grande discussão: será que Luiz Henrique realmente perdeu espaço apenas por uma questão tática? Ou será que uma única atuação discreta acabou pesando demais na avaliação do treinador? Porque existe uma diferença enorme entre perder a titularidade e simplesmente desaparecer das opções. Luiz Henrique chegou à Copa como um dos jogadores mais utilizados por Ancelotti e terminou a competição praticamente como um espectador. Não há indicação de que tenha acontecido algum problema extracampo. Ancelotti também não explicou publicamente durante a competição o motivo detalhado para a perda de espaço do atacante. O que sabemos é que uma decisão tática mudou completamente a hierarquia daquela posição. Ryan ganhou a oportunidade, aproveitou, e Luiz Henrique não conseguiu recuperar seu espaço. Depois da eliminação, o próprio jogador publicou uma mensagem nas redes sociais dizendo que a derrota doía, mas que era preciso levantar, aprender e continuar honrando a camisa da seleção. Agora fica a pergunta: Ancelotti tomou a decisão certa? Ryan realmente era a melhor opção para aquele sistema? Ou Luiz Henrique merecia pelo menos mais uma oportunidade antes de ser deixado de lado? Porque uma coisa é certa, o jogador que chegou à Copa como um dos homens de confiança de Ancelotti terminou o Mundial sem praticamente participar da história. E agora, depois de tudo isso, fica a dúvida sobre o futuro de Luiz Henrique na seleção brasileira. Será que ele ainda terá espaço no próximo ciclo? Ou essa Copa marcou o começo de uma nova hierarquia no ataque brasileiro? Deixe sua opinião nos comentários. Você teria dado mais uma chance para Luiz Henrique ou faria exatamente como Ancelotti fez?